Fala aí pessoal, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai para nossa quarta aula, desse mini curso que eu tô fazendo de acordes, tanto na guitarra quanto no violão. Nas outras aulas eu tava com violão, se você não viu, eu tava fazendo os acordes, primeiros acordes maiores e menores, sem pestana. Hoje a gente vai começar a ver um tipo de acorde muito utilizado, principalmente na guitarra, até por isso que eu tô mais com a guitarra aqui, que são os power chords, O que são power chords, Luiz? Antes de eu explicar o que é power chord, não deixa de entrar no meu grupo do WhatsApp exclusivo pra galera que é iniciante, tá? O grupo eu vou deixar, cara, no primeiro comentário aqui fixado, eu vou deixar esse grupo, não deixa de entrar lá, porque eu vou passar todo tipo de material. Se você é um iniciante, se você tá começando, ou do zero, ou você já tem um conhecimento aí bem básico mesmo, esse grupo é pra você, e essas aulas, inclusive, são pra você poder aprender os primeiros tipos de acordes na guitarra e no violão. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho também pra não perder nenhum conteúdo, porque eu tô postando muito conteúdo sobre guitarra, sobre violão, muito vídeo legal. Tô postando 3 vídeos por semana, ainda fazendo uma live toda quinta-feira. Inclusive, se você quiser saber o conteúdo dessa live, me segue lá no Instagram, porque eu sempre faço uma caixinha de perguntas e o assunto mais mandado geralmente é o assunto da live de quinta-feira. Então toda quinta-feira às 7 horas eu faço essa live, e lá no Instagram, nos stories, fica de olho nos stories pra você não perder. E aí, quem sabe sua dúvida pode ser o tema da live. Então deixa lá, me acompanha no Instagram e bora começar a aula, porque eu já tô falando pra caramba. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, é que o power chord, para que ele é usado, Ele é muito utilizado tanto no violão quanto na guitarra, tá? Ele é utilizado na maioria das músicas, principalmente pra dar um certo tipo de peso, porque ele vai utilizar só as cordas mais graves. Não é uma regra que cordas mais graves têm mais peso, tá, gente? Mas assim, elas têm, realmente elas trazem muito mais peso do que as cordas mais agudas. Óbvio que elas não são a única variável, vai ter gente que vai falar, não, só quanto mais grave mais pesado, não necessariamente, mas é sim um tipo de variável que pode dar um peso maior pro som, é quanto mais grave melhor. Mas ela é muito utilizada principalmente na guitarra quando a gente vai utilizar distorção, porque, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo de acorde, tá? Vou fazer o exemplo do acorde de Mi menor. Vocês podem ver que com a distorção, vou até parar aqui, com a distorção ela fica tipo assim, um acorde muito aberto, tipo cheio de ruído, muita coisa. E quando eu quero dar um controle melhor, até um tipo de peso, se a gente misturar com outros tipos de técnica, eu consigo tocar com peso e ao mesmo tempo com um som mais limpo, que não sai todas essas cordas soltas, ó. Então é pra isso que serve o power chord, é pro som sair mais limpo, mas ao mesmo tempo dar um pouco mais de peso pro som. E igual eu falei, quando a gente liga a distorção, esse som fica muito mais controlado, tá? Mas Luiz, qual que é a diferença do power chord pra um acorde normal, Primeiro vamos falar um pouquinho teoricamente, bem de leve, tá? Igual eu falei, se você viu as últimas aulas, não deixa de assistir as últimas aulas, porque as últimas aulas tem muito conteúdo. Inclusive, até uma coisa que eu gosto de fazer é criar aqui, ó, vocês estão vendo? Tipo, se você passar o mouse aqui embaixo, vocês vão ver que tá cheio de capítulo nos vídeos, que é exatamente pra eu dividir essas aulas para, se você tiver alguma dúvida, alguma parte que passou, você não entendeu direito, você voltar e reassistir, porque, cara, é muito importante que você não perca nada. Quando a gente tá aprendendo guitarra ou violão, se a gente aprende uma coisinha errada, a gente cria um vício, e esse vício ferra a gente talvez pro resto aí da vida, se você não corrigir. Então, por favor, não deixa de perder, não perde nada, na verdade, não deixa de assistir, não deixa de tirar suas dúvidas. Eu posso tirar sua dúvida até no comentário aqui, pô, fiquei com dúvida nisso, faltou talvez um pouquinho de explicação, pergunta aqui nos comentários que eu posso, esclarecer um pouco melhor. Mas principalmente na última aula a gente viu que todo acorde ele é formado por 3 notas, Todo acorde maior ou menor, não todo acorde no geral, porque esse acorde aqui que é o power chord, ele na verdade ele vai ter só 2 notas. No caso dos acordes maiores e menores, a gente tinha a tônica, que era a primeira, por exemplo, vamos supor, um dó. O dó maior, ele tem o dó, que é a tônica. E aí ele tem a terça, que se for uma terça maior vai ser um acorde maior, se for uma terça menor vai ser um acorde menor. No caso do dó, a gente vai ter o mi, que ele pode ser tanto um mi natural, que aí vai ser uma terça maior, se for uma terça menor vai ser um mi bemol. E o sol, que é a quinta, a gente chama de quinta justa, 99% dos acordes, não são todos, depois eu vou mostrar, um tipo de acorde diferente, mas a maioria dos acordes, e principalmente os acordes mais utilizados, ele tem essa quinta que a gente chama de justa. E no power chord a gente vai explorar exatamente essa tônica e a quinta, ou seja, só a tônica e a quinta. Então a gente não vai ter a terça, que é exatamente a nota que diferencia um acorde maior de um acorde menor. Então você vai chegar pra mim e vai falar assim, Luiz, então o power chord é um acorde que ele não é nem maior e nem menor?
Exatamente. Obviamente, quando a gente coloca ele num contexto, né, a gente pode entender sim como ele sendo maior ou menor, mas é um acorde que nos dá muita liberdade. Quando a gente estiver bem mais lá pra frente falando de improvisação, você vai entender, tipo assim, um power chord, você pode pensar dele da forma que você quiser praticamente, mas na maioria das vezes quando a gente tá compondo, né, a gente pensa sim nesse acorde dentro de uma tonalidade, né, mas só que a gente omite essa terça, essa nota que diferencia se ele é maior ou menor. Então, por exemplo, ao invés de dar um Mi menor, igual eu falei, né, em vez de dar, tipo, posso estar pensando na música assim, vamos supor, uma progressão aqui, né, Mi menor, depois, vamos supor, eu ia para um Sol maior, né, e depois um Ré. E obviamente, aqui eu toquei com distorção, não ficou bonito. Então a gente faz em power chord. No caso, essa música eu tô pensando na tonalidade de Mi menor com esses acordes, né? Só que quando eu vou executar com os power chords, né, esse Mi não é nem um Mi maior, nem um Mi menor. Eu só tô pensando que ele é um menor porque eu quero. Mas ele em si só isolado, ele não é nem maior nem menor, né? Mas enfim, eu já expliquei, muita enrolação, o que é power chord, não sei o que, né? Agora vamos executar, vamos praticar, né? Primeiro a gente tem que entender que tem dois tipos de acordes, power chords, né? Tem os abertos e tem os fechados. Hoje eu vou ensinar pra vocês os abertos, que são exatamente os acordes com a corda solta, né? Que tipo, a primeira corda que a gente toca, ela vai ser solta, que é o próprio caso do Mi que eu já dei, né? Um Mi com quinta, ou um Mi que é um power chord. Lembrando, né? Os power chords também podem ser chamados de acordes com quinta, mas tipo assim, a maioria das pessoas chama de power chord porque todo acorde tem quinta, né? Mas sempre que você vê um acorde representado com 5, é que ele só vai ter a tônica e a quinta, que é o caso do power chord. Mas enfim, vamos ver aqui o primeiro acorde que vai ser o Mi, tá? O Mi 5, ou o power chord de Mi, ou o Mi com quinta, né? A gente vai ter a sexta corda aqui solta, ó. Depois a gente vai ter, com o nosso dedo 1, a gente pode tanto fazer como se fosse uma mini pestana, né? Mas aí, igual eu falei, se você tá vendo na ordem do curso, você ainda não aprendeu a fazer pestana, tá? Mas você pode ou fazer essa mini pestaninha aqui, bem de leve, né? Que é só a pontinha, aqui a pontinha do dedo. Ou você pode pressionar também. Você pega o dedo 1 e coloca ele aqui na primeira casa, na segunda casa da quinta corda. E o dedo 3 a gente coloca ele aqui na corda de baixo, na quarta corda, só que na mesma casa, na segunda casa. Então a gente tem. É como se você fizesse um Mi menor, né? Ou a própria acorde de Mi menor. Só que ao invés de tocar todas as cordas, você só vai tocar as 3 primeiras. Agora pensando no power chord de Lá, tá? A gente pode, igual eu falei, de novo, fazer a mesma coisa da pestana, mas se você não sabe fazer pestana, calma que eu vou fazer uma aula só sobre pestana, tá? Pode ficar tranquilo. Se você já sabe fazer pestana, pode fazer aqui, né? Que você vai pegar só as duas cordas, tá? Vai ser só a corda solta e mais duas em pestana. Mas se você não souber fazer pestana, você pode fazer a mesma coisa do Mi, né? Você começa com a quinta corda solta. Você vem, pode vir tanto com o dedo 1 quanto com o dedo 2, isso aí vai ser da sua preferência, tá? Aqui na segunda casa da quarta corda. E logo abaixo na terceira corda, também na segunda casa. Ou o dedo 3, se você fizer aqui com o dedo 2, ou com o dedo 2 se você fizer aqui com o dedo 1, tá? Então qualquer uma das duas formas vai funcionar, porque as notas são as mesmas. Tanto com a pestana, tanto com o dedo 1, tanto com o dedo 2. Tudo funciona da mesma forma, o importante é a técnica que você vai utilizar, né? E aí você precisa você treinar. Se você treinar dos 3 jeitos, vai dar certo do mesmo jeito, né? Mas assim, ver qual que é mais prático pra você. E agora, o Ré, que a gente vai chamar de Ré 5, ou o power chord de Ré, ou o Ré com quinta. Mas ele é basicamente, ó, a gente vai fazer como se fosse o shape do Ré maior. A distorção fica bem esquisito, né? Tudo aberto. Mas aí o que você vai fazer? Você vai tirar esse dedo 3, ó, da corda de baixo. Né? Se você já viu as outras aulas, você sabe fazer o Ré, tá? Então é só você fazer o Ré e tirar o dedo da corda de baixo. E aí você vai tocar a quarta corda, a terceira e a segunda. Você só não vai tocar a primeira. Esses são os 3 tipos de shape, né, que a gente vai aprender agora, que a gente aprendeu, né, que eles são muito importantes primeiro de você praticar e depois eles vão servir de base pra gente entender todos os outros tipos de power chord. Por quê? Os outros tipos de power chord a gente vai literalmente pegar o shape desses daí e colocar em outra casa, tá? Calma, você não precisa correr a cabeça com isso agora, só memoriza bem eles que na próxima aula você vai ver os power chords fechados, tá? Que vão ser exatamente esses power chords que vão ser derivações desses power chords. Mas igual eu faço toda a aula, né, a gente vai fazer um exercício para poder fixar esses acordes. Então é basicamente você pegar, de preferência tocar com a palheta, dá para tocar com o dedo também, batida, mas assim, com a palheta você vai ter mais precisão e principalmente se você estiver tocando com distorção, né, mais legal. Mas aí a gente vai treinar a troca, primeiro do acorde de Mi, então a gente vai fazer no ritmo que você achar melhor, tá? Se você não entende muito de ritmo, não tem problema. Se você quiser só fazer
tudo pra baixo pode fazer. Se você quiser fazer pra baixo com algumas abafadas, fica legal também. E se você quiser meter o louco e já tiver com a mão direita dominando, fazendo tudo, você pode também fazer um tipo de cavalgada, né? Mas obviamente a cavalgada já é pra quem tá um pouco mais avançado em questão de técnica. Pra quem é iniciante pode começar do básico, tá? Não precisa correr. Então você vai fazer primeiro o Mi, pode fazer tudo pra baixo, pra facilitar, né? Depois o Lá. Depois o Ré. O Lá. E depois o Mi. Depois você pode ir invertendo, né? Fazendo tipo, começando pelo Lá, indo pro Ré, depois volta pro Mi, volta pro Lá. Você pode fazer na ordem que você achar melhor. O importante é que você fixe bem esses acordes, né? E na próxima aula a gente vai começar aí já a ver os outros acordes que são fechados, essas outras variações que não só vão nos ajudar a entender os power chords, como também vão nos ajudar mais pra frente quando a gente for ver pestana, tá? Porque tem uma relação sim, que eu não vou explicar agora, mas tem uma relação entre os power chords com quando a gente for ver pestana, tá? Mas você quer entender essa relação, fica de olho, não esquece de olhar lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp você vai ver muita coisa, muito conteúdo, então eu vou atualizar também as aulas todas pra você não perder nenhuma lá, porque eu sei que por mais que você ative o sininho, que é muito importante pra mim, inclusive pra você também, pra você não perder nenhuma aula, o YouTube nem sempre notifica, então lá no grupo você não vai perder, porque sempre que sair eu vou mandar coisa lá. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? E tem vários vídeos aqui passando, muito bons, tenho certeza que vocês vão gostar, e até a próxima aula. Valeu!